Fala a verdade, você acha que o tema desse vídeo aqui é bem simples, né? Bom, não sei se eu vou falar aqui algo que você não saiba, mas por via das dúvidas, o objetivo aqui, você sabe, é ajudar todos os estudantes que estão estudando para essa prova do TJ São Paulo. Então aqui eu vou te ensinar a calcular a porcentagem de acertos e o que você deve considerar além disso. Então não é só calcular ali simplesinho, não. Você precisa levar algumas coisas em consideração para você ter uma melhor preparação e saber o que você faz depois que você fez esse cálculo. Olá estudante, meu nome é André Ian, sou escrevente do TJ São Paulo. Vamos falar então de porcentagem de acertos, correto? Quando que você vai fazer isso? Depois que você fizer uma bateria de questões ou um simulado. Basicamente é isso. Então você fez uma bateria de questões ou um simulado para treinar para sua prova. Essa bateria de questões pode ser de todas as disciplinas, assim como o simulado, ou pode ser uma bateria só de um assunto, só de uma matéria. Não tem problema. Como que você vai calcular? Aquela maneira bem simples. Você pega a quantidade de acertos que você teve, ou seja, quantas questões você acertou, divide pela quantidade total de questões da prova e multiplica por 100. Para a prova do TJ São Paulo é fácil. Se você acertou 80 questões, significa que a porcentagem é 80%, porque afinal são 100 questões que tem na sua prova. Mas aí é que vem um problema. Muita gente para aí. E aí, para aí, não sabe o que fazer, tem aquela informação ali, acertou 80%, mas e daí? Né? O que eu faço depois disso? Então essa é a questão, você precisa ir um pouco mais além. Primeiro, avaliar o total, quanto que você está acertando no total é muito vago, você precisa pormenorizar isso. Então você precisa calcular essa porcentagem de acertos em todas as matérias, para ver em qual matéria você está indo bem e qual você não está indo tão bem assim. Então essa é a questão. Então você faz isso para cada uma das matérias, calcula esse percentual, daí você vai fazer a mesma coisa, pega a quantidade de questões que você acertou dentro daquela matéria, daí você vai dividir pela quantidade de questões que tinha naquela matéria e aí multiplica por 100, você vai ter a porcentagem de acertos naquela matéria. E agora é o momento de você fazer mais uma divisão. Não adianta você só saber aquela porcentagem e não dividir em qual categoria está cada uma das disciplinas. Você precisa criar parâmetros. Porque imagina, se você está acertando 90% em matemática e é, por exemplo, 78% em raciocínio lógico, você às vezes pensa assim que está mais ou menos igual, está próximo, mas na verdade não está. Então você precisa criar alguns parâmetros de acordo com a dificuldade das provas atualmente. Esses parâmetros são porcentagens. Então o que eu fazia? Vamos lá, atualmente nos concursos do Brasil, você basicamente precisa ir muito bem. 90% é a meta de todo mundo. Então no global, você precisa sempre mirar 90% de acertos no total da sua prova. Mas sempre como tem disciplinas que a gente acerta quase tudo, ou gabarito, e algumas a gente vai um pouco pior, então a gente tem que ter um equilíbrio nisso. Então quando você for colocar parâmetros em cada uma das disciplinas, eu sugiro que você faça da seguinte forma. Coloca em porcentagem, também em cores. Sempre que você acertar mais que 80%, 80% ou mais naquela disciplina, você está na cor verde. Significa o quê? Você só precisa continuar fazendo revisões, só precisa continuar fazendo questões porque você está num bom nível, você está indo bem e talvez só com questões você já melhore. Ou seja, você só precisa se aprimorar naquela disciplina, porque você já está indo muito bem. Agora, se você está acertando de 60% até 80%, você está um pouco mais abaixo nessa disciplina. Então você precisa identificar ali aonde que está o problema nela, identificar algum padrão que você está errando, né? O tipo de erro que você está errando e fazer muitas revisões, não só com questões, mas também com material teórico ou a leitura da lei seca, enfim, alguma aula, resumo, alguma dica especial, de repente é isso que está faltando para você passar dessa barreira aí de 80%, que é uma barreira que você estará no nível verde. Então essa barreira aí dos 60% aos 80%, você está na cor amarela, está no estado de atenção. Agora, se você está acertando menos de 60% em alguma matéria, então aí tem um problema um pouco maior. Ou você está com falta de base naquela matéria, então o curso que você comprou, a aula que você viu, não te deu ali um conteúdo suficiente para você entender e acertar as questões.
ou ainda falta algum pré-requisito para que você consiga entender aquilo. Por exemplo, matemática. Não adianta você tentar aprender juros se você não sabe as operações básicas, tá entendendo? Então é mais ou menos isso. Você precisa entender mais a fundo qual que é o problema. Por que você não está nem chegando aos 60%? Porque atualmente, infelizmente, é assim, a gente tem que ir bem melhor do que acertar metade das questões. Se você está acertando metade naquela disciplina, você não está tão bem assim. Então, esses parâmetros são muito importantes para verificar isso. Então, não é só calcular a porcentagem de acertos, você precisa verificar o que esses dados estão te dizendo. Isso que é o importante. Porque aí sim você consegue tomar alguma atitude para melhorar. Então, basicamente, é isso que você precisa fazer na hora de calcular a sua porcentagem de acertos. Então, você calcula lá do jeitinho básico, do jeitinho que eu falei, mas aí precisa analisar esses dados. A análise de dados talvez seja mais importante do que você ficar, às vezes, fazendo revisão aleatoriamente sem focar naquilo que você está indo pior. Porque não adianta você, às vezes, estar indo muito bem numa disciplina, acertando 90, 95, quase 100%. Aí você fica preocupado em acertar tudo naquilo lá. Quando, na verdade, você está errando um monte em outra disciplina, tipo informática. Você está errando um monte e aí você está preocupado em acertar as 24 de português. Na verdade, você está acertando 22, já 23. Está preocupado em gabaritar, mas você está errando 5, 6 de informática, então é um problema. Eu já ouvi uma vez aquilo, você não pode ficar na montanha-russa. Uma disciplina você vai muito bem, na outra você vai muito mal. Isso não adianta, você precisa estar em equilíbrio em tudo que você vai fazer. Então não é diferente na hora de estudar para concurso público, tá bom? Faça isso, você vai ver que vai te ajudar a analisar ali para ter um parâmetro e para conseguir revisar o que mais vale a pena ser revisado, tá bom? Agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.